E o texto para a mensagem de hoje, meus queridos ouvintes, está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no verso 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se aos seus ramos. Sabe, amado ouvinte, para começar, eu gostaria de apresentar-lhe o momento histórico no qual o Senhor Jesus apresentou a parábola da semente de mostarda. O povo de Israel estava prisioneiro do poder romano. E as profecias falavam da libertação do jugo romano. Os judeus esperavam o cumprimento da profecia, esperavam o reino de Deus, esperavam a vinda do libertador. Só que eles tinham um conceito errado de como o libertador apareceria. Sabe, eles esperavam como um guerreiro dirigindo as suas hostes militares para derrotar o Império Romano e estabelecer o reino de Deus nesta terra. Eles esperavam o reino de luxo, de luzes, de glórias terrenas. E quando o Senhor Jesus apareceu, sabe, ele veio de modo completamente diferente do que eles esperavam. Apareceu como uma criança indefesa, nasceu em uma manjedoura, rejeitado e desprezado pelos homens. E não era esse tipo de libertador que o povo judeu esperava. Então esse humilde carpinteiro começou a chamar homens para fundar o seu reino nesta terra. Chamou pescadores, publicanos, cobradores de impostos. E esse grupo de 12 homens, meu amado ouvinte, começou a seguir a Jesus. E eu fico imaginando, talvez eles temerosos e se questionando, perguntando se será que estamos tomando a decisão correta? Será que estamos acertando, deixando o nosso trabalho, que é a fonte do nosso sustento, para arriscar o nosso futuro com alguém que prega o reino de Deus? Mas talvez parece que não vai transformar nada. Sabe, porque o ser humano, ele é falho. E passa muitas coisas em nossas cabeças. E eu fico imaginando o Senhor observando a dúvida que martelava o coração de seus discípulos. E então apresentou essa parábola maravilhosa da semente de mostarda, querendo dizer que o reino de Deus pode parecer pequeno no início, mas que ele crescerá e um dia todas as aves do céu chegarão para fazer os seus ninhos nessa árvore. O Senhor Jesus apresenta o seu reino muitas vezes de maneira completamente diferente, meu amado ouvinte, de como os homens esperam que seja. Sabe, ele diz, por exemplo, que mas o maior dentre vós será vosso servo, lá em Mateus 23:11. Sabe, ninguém quer em nossos dias ser o menor. Todos querem ser os maiores, mas o Senhor Jesus coloca uma filosofia contrária dos homens. O maior dentre vós seja como o menor. E aquele que dirige, seja como aquele que serve. Depois você medite lá em Lucas 22, no verso 26. Sabe, meu querido ouvinte, em nossos dias ninguém quer ser servo. Mas quem quer participar do reino de Deus tem que estar disposto a servir para poder ser o primeiro. O reino de Deus é comparado sempre a coisas pequenas. A morte e a vida no reino de Deus. Aquele que quer encontrar a realização pessoal tem que renunciar a si mesmo. Só que nós vivemos em dias quando todo mundo quer tudo para si. Aí Jesus vem e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
Depois você medita em Mateus 16, 24, meu amado ouvinte. Jesus está dizendo que se você quiser participar do reino de Deus, você tem que andar na contramão dessa vida, sabe? Não combina com a filosofia dos homens. Os homens, para vencer, eles matam. Cristo, para vencer, ele morre. Os homens, para se realizarem, eles pisam, eles humilham. Cristo, para se realizar, ele renuncia a si mesmo. O reino dos homens, ele é feito de luzes, de pomba, de luxo, de poder e de forças militares. Só que o reino de Deus, meu querido ouvinte, sabe, é como a semente de mostarda, pequena, desprezada, rejeitada. E você quer participar do reino de Deus? Você tem que pedir a Deus que mude a sua maneira de pensar. Tem que estar disposto a ser enterrado como grão de mostarda para renascer, para quebrar a crosta da terra e ressurgir para uma nova vida. Você quer participar do reino de Deus? Não tenha medo, meu amado ouvinte, quando as pessoas rirem de você, fizerem pouco caso ou ridicularizarem por causa da sua fé. Não tenha vergonha quando humilharem. Sabe, quando te humilharem? Quando você às vezes tiver que perder o emprego por causa dos seus princípios. Dos princípios que você conhece. Quando você tiver, sabe, que ser honesta em meio a um mundo corrupto. Não tenha medo, porque o reino de Deus sempre andará na contramão da vida. E ao apresentar a parábola, meu querido ouvinte, da semente de mostarda, o Senhor Jesus está falando três coisas. A primeira é a certeza do seu reino. A segunda, o crescimento do seu reino. E a terceira, sabe, nós podemos chamar da universidade do seu reino, para que você entenda melhor. Eu quero analisar com você, em primeiro lugar, a certeza do seu reino. Lá em Mateus 12, 28, o Senhor Jesus disse: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você sabe o que ele está querendo dizer? É que onde Jesus entra, onde o seu reino se estabelece, as forças do inimigo tremem. O inimigo foge, não pode suportar a presença do Senhor Jesus. Você sabe por quê, amado ouvinte? Jesus, ele é vida. E onde entra a vida não há morte. A morte não tem mais lugar. O diabo pode ferir o teu corpo, mas não pode ferir a tua alma. Pode matar o seu corpo, mas não pode matar a esperança da vida eterna quando Jesus Cristo voltar. Sabe, o grão de mostarda, ele é o símbolo da certeza do reino de Deus. Quando a semente ela é enterrada, ela passa um dia, passa 2 dias, 3 dias, e parece que nada acontece, parece que tudo acabou. E se porventura você abrir a terra, você vai encontrar a semente apodrecida. E vai pensar, acabou mesmo. Mas o que você não sabe é que para que ela brote uma nova vida, é preciso que essa semente seja enterrada e que apodreça. E então, meu querido ouvinte, de onde parece que não há mais esperança, brota uma nova planta, uma nova vida para produzir muitos frutos. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e quando ele morreu, o diabo, eu fico imaginando ele dando aquela gargalhada, sabe? Pensando que ele tinha vencido, morreu, eu o matei, mas no 3º dia Jesus ressuscitou e estabeleceu para sempre o seu reino. Sabe, meu querido, os homens podem destroçar os seus sonhos por 1 dia, 2 dias, 3 dias talvez. Mas ao 3º dia, os seus sonhos ressuscitarão. Os homens podem humilhá-lo por causa da sua fé na sexta-feira, no sábado, mas chegará o domingo em que você será, sabe, glorificado no conceito do reino de Deus. Você entenda o que eu estou falando. Os homens podem ferir o seu corpo por 1 dia, 2 dias, mas ao 3º dia você ficará curado.
Esta é a promessa da semente de mostarda. E tem algo mais. Quando você pensa que a mostarda desapareceu, acabou, e que a semente apodreceu, ela lhe dá uma grande surpresa. A planta floresce novamente. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez eu esteja pregando para alguém que está orando por o seu filho há muito tempo, mas parece que seu filho não reage. Deixa eu te dizer, não desanime. Talvez eu esteja falando para uma esposa que está orando pelo seu marido há muito tempo. Sabe, eu quero te dizer, não desanime. Não desanime. Em nome de Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa, tenha esperança, continue orando, seja por quem for, pelo seu filho, seu esposo, sua esposa, por seu vizinho, por seu primo, por seu irmão. Continue clamando. Se preciso for 10, 20, 30, 40 dias ou meses ou até mesmo anos. Sabe? Quando você pensa que está tudo perdido, ainda resta uma oportunidade divina. E de onde você acha que não brotará nada, brotará a vida. Esta é a mensagem da semente de mostarda. Sabe, meu amado ouvinte, esta parábola nos fala do crescimento do seu reino, dos filhos da igreja de Deus. A igreja teve um começo, sabe, humilde. Gente que o mundo olhava e nunca imaginava que poderia dar origem a uma igreja, que hoje é a igreja cristã. No início, perseguidos, queimados vivos, jogados nos circos para serem despedaçados pelos leões. Mas hoje a igreja cristã é o que é no mundo. O Senhor Jesus está querendo dizer que tudo no reino de Deus começa pequeno, mas vai crescendo, crescendo, e um dia chega a ser tão grande que todas as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nos ramos dessa árvore. E eu te pergunto, quem é você? Há quanto tempo você nasceu no reino de Deus? Você está pronto a crescer como a semente de mostarda? Eu quero te dizer, prepare-se, porque todo o processo de crescimento é doloroso, porque envolve mudanças e os seres humanos às vezes não querem mudar. Muita gente, quando começa a descobrir as verdades bíblicas, pergunta: quer dizer que eu estive equivocado em toda a minha vida até agora? Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Você não pode encarar a vida dessa maneira. Você não está equivocado, nem esteve antes, nem está certo hoje. Você está crescendo na sua experiência cristã. Deixa eu fazer uma ilustração. Quando você está no primeiro grau, você aprende a somar, a subtrair, a multiplicar e a dividir, não é verdade? Quando você vai para o segundo grau, você aprende outras coisas mais difíceis, trigonometria, física, química. E quando você vai para a universidade, você vai aprender outras coisas mais complicadas e mais difíceis ainda. Porque agora você está na faculdade. Só que você não vai olhar para os seus tempos de escola primária e dizer: quando eu sabia somente somar e multiplicar, eu estava equivocada? Equivocado? Não! Você estava crescendo. Só que você não ficou somente sabendo somar, diminuir, multiplicar, você cresceu. E o crescimento envolve dor. Porque quando se estuda, sabe, física é mais complicado que aprender somente a somar, a diminuir ou a dividir. Muitas das vezes tem que passar a noite sem dormir, analisando, estudando e resolvendo os problemas. Todo crescimento envolve dor. E por isso tem gente que não quer crescer na experiência espiritual, porque não quer pagar o preço. Muita gente aprende a somar e quer passar a vida inteira somente sabendo somar.
não quer sair do primeiro grau e entrar no segundo, não quer sair do segundo grau e entrar para a faculdade. Sabe, meu amigo, meu querido ouvinte, será que hoje eu estou falando com alguém que começou a estudar a Bíblia e de repente os seus olhos começaram a se abrir para as verdades que antes ele não a conhecia? Você que quer tomar uma decisão, você que tem que sair do primeiro grau e entrar no segundo grau, tem que dar mais um passo, tem que crescer, tem que mudar. Eu sei que não existe mudança sem dor, não existe crescimento sem dor. Talvez eu esteja pregando para alguém que não consegue tomar uma decisão. O reino de Deus, sabe, é como um grão de mostarda que tem que crescer. Você não pode ficar acreditando nas coisas que sempre acreditou. À luz da palavra de Deus, você tem que avançar. E não olhar para o seu passado pensando que você estava equivocado. Não, meu querido ouvinte, você não estava. Você estava crescendo. Você está crescendo. Você não está mudando de igreja, você não está mudando de religião, você está crescendo em sua experiência cristã, você está entendendo os novos planos de Deus, os planos que Deus tem para você, mas que você não compreendia. Eu estou orando em meu coração para que o Espírito de Deus o ajude a tomar a sua decisão. Eu sei que não é fácil. Porém, chegou o momento de crescer. Sabe, o terceiro e último pensamento desta parábola apresenta a universidade do reino de Deus. Começa como uma pequena semente de mostarda e cresce e torna uma árvore, sabe, frondosa. De todas as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Nós todos somos essas aves dos céus. O reino de Deus há lugar para todos, não importa a sua cor de pele, nem o grau de instrução que você tem, não importa a sua posição social, nem a sua língua que você fala, não importa o país de onde você vem, nem seu passado, nem seu presente, nem seu futuro, não importa se sua família tem um nome importante ou não. Na árvore, simbolizando o reino de Deus, há lugar para todas as aves do céu. Sabe, talvez eu esteja falando hoje para uma ave ferida, com uma asa quebrada, uma ave que se sente derrotada, impotente, incapaz, humilhada e rejeitada. Eu quero te dizer que na árvore do reino de Deus há um lugar para você. Pode vir e pousar. Eu estou pregando para alguém frustrado, talvez nos vícios, talvez simpatizante de seitas espirituais, prisioneiro de drogas, homossexualismo, sabe? Da bebida, do orgulho, do ciúme, da cobiça. Venha trazendo toda a sua vida, seu caráter, sua personalidade. Na igreja de Deus há um lugar para você. Pode vir confiante, há um ninho preparado para você. Um ninho. Sabe, não pode haver uma figura mais eloquente para expressar o clima de calor, de amor, de receptividade do que um ninho. Se você está frio, o gelo da indiferença de homens tem deixado você congelado, venha a um lugar para você no reino dos céus, no reino de Deus. Eu estou falando para alguém cansado de viver. Talvez você tenha mais de 80 anos, ou talvez 85 anos. Há um lugar para você no reino de Deus, há um ninho esperando para receber você. Talvez você tenha sido traído pela sua esposa, pelo seu marido, ou talvez pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos melhores amigos. Venha a um lugar para você, a um ninho, sabe, preparado para você descansar. Sinta o calor de Jesus acariciando você. Eu estou falando para alguém que
sabe, se sente usado pela família ou pelos amigos. Todo mundo o procura porque você pode dar alguma coisa. Querido, há um lugar para você no reino dos céus. Não perca essa oportunidade. Se decida hoje para Jesus. Jesus, Ele te ama. Tenha um excelente dia na presença do Altíssimo. Que Deus vos abençoe de maneira grandiosa. A paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa te direcionar